Boa tarde, graça e paz. É uma alegria para mim retornar aqui a esse púlpito, lugar de profecia, lugar de encorajamento, lugar onde a voz de Deus flui, lugar onde tantas vezes você já foi encorajado, edificado e consolado. Porque púlpito é lugar de profecia. E a profecia faz isto, ela encoraja, ela consola e edifica, né? 1 Coríntios 14 diz que a meta, o propósito da profecia é isto, é encorajar, edificar e consolar. Eu tenho certeza que você, tantas vezes, ainda mais você que está aqui desde algum tempo já, e hoje de manhã, e ontem à noite, então é até difícil trazer algo novo para você. Mas como não estou preocupado com isso, trazer algo novo, eu quero te lembrar de algumas coisas que você já sabe, para que eu e você saímos aqui hoje mais consolidados. Sabe aquele negócio que você ouve, que você fala, pô, eu já sabia disso, mas foi bom eu lembrar, foi bom eu ser lembrado. Isto agora me traz segurança, me traz firmeza, eu estou no caminho certo, é por aí que eu vou. Então é assim que eu pretendo trabalhar com vocês hoje, não pretendo ser longo não, são 4h37, né? Eu vou colocar meu celular também para ficar bem à vista. Abra comigo capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos capítulo 6, eu queria trabalhar com você nesse texto, para que nós sejamos edificados nesta tarde. Se eu pudesse dar um título para essa devocional aqui, eu daria o seguinte título: cada membro um ministro. Cada membro um ministro. É uma das visões da igreja, esse novo mover da igreja celular no mundo, né? Onde os velhinhos lá, o Ralph Neighbor e o Bill Beckman, cunharam essa frase. A igreja do Novo Testamento, cada membro é um ministro, cada casa uma igreja. Você pode repetir essa frase, por favor? Cada membro, um ministro, cada casa, uma igreja. O que é um ministro? Fala para o seu irmão do seu lado. Você sabia o que é um ministro? O ministro é isso, isso, isso. Explica para ele o que é um ministro. O que é um ministro? O que é um ministro? Alguém pode dar uma definição para mim aí, me ajudar? O que é um ministro? É o quê? É aquele que ministra a palavra? É, também é. Aquele que o Senhor usa para falar através dele. Ok? O que mais? Um discipulador. Alguém quer dar uma definição mais simples? Porta-voz. Hã? Somos nós. Tá. Mas o que faz o ministro? Qual a função dele? Um atalaia. O que é um atalaia? Chegar no mundo aí e falar, você é um atalaia. Isso é uma coisa bem, uma linguagem bem interna, né? O que é um atalaia? É aquele que dá informações, aquele que
que traz alertas, é o atalaia. Mas vamos aqui, eu não ia começar por aqui não, mas vou começar. O que é um ministro? A palavra de Deus em 1 Timóteo, 1 Coríntios, capítulo 4. Não, melhor. Colossenses 4:7. Colossenses 4:7. Paulo usa essa expressão para falar de dois caras ilustres desconhecidos na Bíblia. Não são famosões. Sabe aquela história do famosão? Não são. É o Tíquico. Olha que nome bonito. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão e fiel ministro e conservo do Senhor, de tudo vos informará. Esta palavra ministro que aparece aí é a palavra diácono, diáconos. O ministro é um diácono, mas vamos buscar um pouquinho mais da definição aqui. Alguém que executa os pedidos de outro, especialmente de um mestre. O diácono ou o ministro é um servo, é um atendente, servo de um rei. Alguém que, por conta de um ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir recursos para as pessoas. Ele é um tipo de um garçom, ministro. Ontem o Brasil parou porque o novo presidente eleito chamou um dos caras mais admirados na nação brasileira nos últimos anos para ser o quê? Ministro. Quem foi chamado ontem para ser ministro da Justiça e da Segurança? Sérgio Moro, você está ligado, hein? Também só falou disso de manhã até a noite, né? E hoje repetiu. Pergunto a você, o ministro que está dizendo aqui, no termo bíblico, ele é alguém que é um servo, ele é alguém que recebe uma missão de alguém, ele é um tipo de um garçom, ele vai servir as pessoas, ele está debaixo da orientação, da ordem, da autoridade de alguém. Isso é ser um ministro. Quando olha por esse aspecto, dá uma impressão assim de que ele não tem muito valor, não tem? Não parece? É um garçom. É um cara que, pega lá para mim, ele vai e pega. Traz para mim aqui. Acabei de almoçar com a minha esposa no restaurante, agora eu pedi para o ministro que estava lá. Falei, eu queria uma Schweppes Citrus com limão espremido e gelo. Se ele trouxesse, como às vezes acontece, limão e rodela, eu falo assim, cara, por favor, eu pedi para você limão espremido. Ah, sim, senhor. Ele vai, volta e traz, porque ele está ali para me servir. Esse é o papel do ministro. Agora, não dá a impressão, num dado momento, que isto é pouco? Que isto é uma coisa assim, secundária? Que é sem importância? Às vezes não dá essa impressão. Mas trate mal um garçom para você ver só o que acontece com você. Ou faça o contrário, trate bem um garçom, honre esse garçom. Agradeça, seja grato a ele, reconheça o seu trabalho. Ao fechar a conta, dê a ele uma gorjeta poderosa mesmo, para honrar o trabalho dele. Você vai ver como isto vai trazer muitos benefícios para você, muitas bênçãos para você, quando os ministros são honrados. Agora deixa eu mostrar um outro aspecto do que é ser ministro. Ser ministro é ser alguém
apesar de estar lá para servir, muito importante. Muito importante. Porque ele recebe uma missão, que nem recebeu ontem o Sérgio Moro, e olha que ele é um cara super discreto. Se ele fosse um pavão, né, aqueles caras que gostassem de aparecer, ele podia ficar dando entrevista 3 dias seguidos, roubar o holofote do presidente, correto ou não? Porque ele é importante, a função que ele vai desenvolver é importante. Então, colocado esse aspecto para você, eu quero dizer para você que aquilo que eu vou falar para você aqui hoje é para demonstrar a sua importância, a sua relevância no reino de Deus como ministro. Você não é qualquer pessoa. E outra coisa que eu quero destacar para você, quando um ministro representa mal a autoridade que o constituiu, ele arrebenta com aquela autoridade. Correto ou não? No governo passado, cada mês caía um ministro envolvido com corrupção e ele ia queimando o líder. Então o ministro é alguém muito importante, porque você está representando a autoridade máxima neste mundo, porque você não é ministro do Nadinho, você não é ministro do Osmar, você é ministro de Cristo, a maior autoridade nessa terra. Então você foi chamado para representar Cristo. Onde você vai, você é um embaixador que está representando o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a Ele, que Ele está aqui. Você é um ministro. Agora abra comigo Atos capítulo 6. Vamos olhar uma história aqui da igreja, no início dela, e extrair daqui alguns princípios importantes para a nossa vida hoje. Atos capítulo 6. A igreja começou, Atos capítulo 2, o Espírito Santo derramado, Jesus foi exaltado à direita do Pai, o Espírito Santo veio agora, o Deus Espírito Santo veio para comandar a igreja. O bastão foi passado para ele, aquilo que Jesus não conseguia fazer, porque ele estava limitado a um corpo, por conta do limite de um corpo, ele não podia estar em todos os lugares, ele não podia estar nas pessoas. Agora é uma nova era, o Espírito Santo derramado sobre os 120 no cenáculo, depois foram os 500, depois no primeiro pregação de Pedro, 3.000 se converteram, a igreja vai para as casas, porque não tinha prédio, reunia-se lá no pátio do templo, né, como se fosse uma grande praça da Sé, assim, uma praça. Pedro, João, Tiago subiam lá, davam os seus ensinos, os líderes que pegavam aqueles ensinos ouviam, pegavam aqueles novos convertidos, levavam para suas casas e explicavam para eles a palavra. Eles não tinham boletim, não tinha PDF, não tinha smartphone, não tinha nada, eles só tinham talvez algumas coisas para anotar ali e ouvir muito bem, prestavam muita atenção para que eles pudessem depois nas casas poder compartilhar e explicar para os novos convertidos, consolidá-los na fé, discipulá-los, ensinando-os a obedecer todas as coisas conforme Jesus mandou. Então era esse o cenário. Só que neste momento a igreja teve uma explosão de crescimento. E veja o que aconteceu aqui, capítulo 6 de Atos. Naqueles dias, versículo 1, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. A murmuração entrou na igreja, um reclamando do outro, os judeus de fala grega reclamando dos de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 se reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo, a pressão começou em cima da liderança. A liderança sempre é pressionada. Como disse um pastor amigo meu lá de Foz do Iguaçu, quando acontece um problema na igreja, tem 2 culpados, o diabo e o pastor. O líder de célula faz uma presepada lá, o culpado é o Nadinho, é o Osmar.
É o Carlos Alberto. O pastor faz uma burrada não sei aonde lá, a fatura chega lá na Rua Iponina 390. Então, é assim que funciona, infelizmente. E aqui a pressão veio para cima da liderança. Eles pararam tudo que estavam fazendo, e a pressão, e aquela murmuração, aquela reclamação, e o povo, não, vocês precisam cuidar disso, olha, está faltando aquilo, olha, a distribuição de alimentos, tem gente recebendo mais, outra recebendo menos, você precisa tomar uma providência, você precisa tomar uma providência, eles começaram a ficar, meu Deus, o que eu faço, Jesus? Pararam tudo, fizeram uma reunião. Os 12 se reuniram, e os discípulos oraram a Deus e tomaram uma decisão determinante, inteligente, sábia e inspirada. Aqui, ó. Versículo 2. Não é certo, não é inteligente, diz a outra versão, não é razoável que nós abandonemos ou negligenciemos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Não é razoável, não é inteligente, não é sábio da nossa parte. Não é sábio. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a estes essa tarefa, e nós nos dedicaremos, diz a outra versão, e nós nos consagraremos à palavra e à oração. Nós não vamos abrir mão do principal, nós não vamos trocar o urgente pelo mais importante, ou ao contrário, não vamos trocar o mais importante pelo urgente, não vamos ceder à pressão, porque se nós cedermos esta pressão, todo o processo, todo o resto vai ser comprometido. Foi essa a decisão que eles tomaram. Agora que nós vamos nos consagrar ainda mais à palavra e à oração, e nós vamos escolher ministros, nós vamos escolher diáconos, nós vamos escolher auxiliares para que possam nos ajudar nessa tarefa. 7 homens. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, é o versículo 5, veja comigo lá. Ó. Tal proposta, a frase pequenininha, tal proposta, o que aconteceu? Agradou a todos. Com isso eu aprendi, meditando nesse texto, e uma vez falando para um grupo de líderes lá em Londrina, tal proposta agradou a todos. Eu acho que eles ficaram pressionados, Nadinho, o tempo inteiro para tomar essa decisão. A urgência era grande, a demanda era gigante, a pressão era grande, mas eles não cederam à pressão pelo argumento humano, eles não arredaram o pé, eles foram consultar ao Senhor da igreja. O que faremos, Senhor? E quando veio aquele sentimento, aquela impressão, um falou com o outro, falou, não é razoável, não é inteligente, não é sábio, nós abandonarmos a palavra e oração e correr atrás da urgência e ser os fazedores, nós vamos perder a inspiração, nós vamos diminuir a unção e nós vamos comprometer todo o resto. Nós vamos ter que nos posicionar, nós vamos ter que delegar isto, nós não vamos fazer isto. Nós vamos delegar. Quando eles se posicionaram nisso, porque esta era a vontade de Deus, apesar da aparência do que podia acontecer, tal proposta agradou a todos. Com isso eu quero dizer para você que é líder, você que é pastor, você que é supervisor, você que vai ouvir essa ministração em algum momento, pelo um podcast aí, pelo YouTube, sei lá,
que todas as vezes que você tomar a decisão daquilo que é prioridade para Deus, Deus vai te honrar. Todas as vezes que você ouvir a Deus e obedecer a Deus, Deus vai te honrar. Não se preocupe se as pessoas vão entender. Preocupe-se em agradar a Deus. Como dizia os apóstolos lá, nos importa mais agradar a Deus do que aos homens. Porque aqui eles podiam ter cedido essa pressão e se perdido no processo. Mas eles não negligenciaram. Fizeram um acordo, entraram em concordância os líderes principais. Não. Nós vamos nos dedicar, nós vamos nos consagrar ainda mais à palavra e à oração. E nós vamos delegar isso. Quando eles falaram isso, esta proposta agradou a todo mundo. Porque quando você agrada a Deus, Deus vai cuidar que aquilo seja agradável aos outros. Quando você se preocupar em agradar os outros, você vai desagradar a Deus e vai desagradar a todo mundo. Tal proposta agradou a todos, porque foi uma proposta coerente, uma proposta inteligente, uma proposta pautada naquilo que era valor para Deus. O valor para Deus não é primeiramente fazer, mas é ser. Não é primeiramente fazer, mas é estar. É estar. Salmo 27:4 diz: uma coisa, dizia Davi, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Pedi e buscarei. É interessante, ele podia só pedir. Pedi e vou esperar. Não. Uma coisa eu pedi ao Senhor. Além de pedir, eu vou buscar. Eu queria água. Estou pedindo água. Mas eu olho e tem um copo ali. Espera um pouquinho. Eu vou pedir água e vou buscar a água. Vou buscar. Eu sei onde está. Eu sei que está ao meu acesso. É isso que Davi está dizendo. Eu vou pedir e vou buscar. O quê? Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei: que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, aprender no seu santo templo, contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Essa é a prioridade principal de um líder de célula. Essa é a prioridade principal de um pastor. Essa é a prioridade principal de um supervisor. Essa é a prioridade principal de um cristão. Você estar com o Senhor. Marcos 3,13, Jesus escolhe os seus discípulos. Ele diz assim, e nomeou e convocou os seus discípulos primeiramente para estarem com ele, e depois os enviou a pregar. O segredo é estar com o Senhor. É assim que Deus quer, é assim que a coisa flui. O segredo do seu dia ser abençoado é você usar o tempo de primícias, primeira hora do dia, aos pés do Senhor, em comunhão com Ele, comunhão com a palavra, com a oração. Você sai dali energizado, robustecido, fortalecido, com suas lentes espirituais aguçadas, seu discernimento aguçado. Você sai dali renovado, a sua ansiedade é deixada. Você pode ter um leão na sua frente que você não tem medo. Mas se você não pratica o princípio das primícias com Deus, primeiramente o Senhor, consagrando a Ele, como eles fizeram, você começa o dia todo torto, e depois para consertar, é que nem aqueles times que entram taticamente jogando errado. Meu Deus do céu, para acertar, às vezes o intervalo precisava ter umas 2 horas para encaixar o time de novo. Não tem jeito, que nem aconteceu com o meu time agora, quarta-feira. Começou errado, não teve jeito. Começou errado lá na Argentina, aí dançou. Tal proposta agradou a todos. Então eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Oraram por eles e impuseram as mãos. Oraram por eles e os abençoaram. Oraram por eles e os enviaram. Oraram por eles e os liberaram, os validaram. Falaram, vai. Os autorizaram. Os autorizaram. Está autorizado, vai.
transmitiram a eles graça, transmitiram a eles bênção, transmitiram a eles unção, capacitação, validação, vai. E eles foram. Versículo 7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Isso fez com que a igreja pudesse crescer. Eles chegaram aqui, meus irmãos, num limite de crescimento. É assim, se você não prepara líderes, se você não forma ministros, você vai impedir o crescimento da sua célula. Se você não forma auxiliares, se você não dedica tempo com eles, se você não abre espaço para eles. Porque eu acho interessante, não sei se aqui em Ermelino acontece, tomara que não, tomara que eu esteja falando de uma outra realidade só. Mas a turma vem para o nosso Sempre Abundante, nosso curso de formação de dirigentes, recebe toda aquela carga de informação, de dinâmica, dos instrutores que falam sobre a dinâmica da célula, sobre o papel do líder, tal, sobre como fazer a célula, a importância disso, a importância daquilo, e os caras ficam às vezes ali, olhando e falam assim, na minha célula não acontece nada disso. Isso cria um problema. Por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos delegar. Nós temos medo de delegar. E o medo tem duas barreiras do medo na delegação. Duas. Primeiro, do cara não saber fazer e comprometer o projeto. Ele não ter habilidade, não ter capacidade para fazer. Então você não delega porque você acha que ele não está pronto. Auxiliares para baixo. Então, eles vão sair daqui voando, então. Então, muitas vezes, os caras não delegam, por quê? Por duas coisas. Eles têm medo de vocês não saberem fazer. E o outro medo, sabe o que é? De vocês saberem fazer. E fazerem muito bem. Então, às vezes, é o medo. Esse é o problema. E então, tiveram que delegar. E quando eles delegaram, veja o que aconteceu. A palavra de Deus se espalhou. E quando Deus quer que nós... Aqui a igreja começou o problema. A célula começou o problema. E a igreja crescia rapidamente no número de discípulos. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E no meio desse projeto de delegação, surgiu dentre os ministros ali, pelo menos a Bíblia registrou um ou dois aqui, que eu queria agora ir caminhando do meio para o fim com você, falando sobre as qualidades desse ministro, baseado na vida de Estevão. Versículo 8. Lembra que Estevão não dá lista lá, dos 7 diáconos, dos 7 ministros. Ele não era apóstolo, não era pastor, não era nada. Ele era um auxiliar como você é. Ele foi encarregado só para servir as viúvas, entregar a cesta básica, essa era a função dele. Separar os alimentos lá, atender as irmãs, atender as viúvas. Mas veja, que lá em cima falou-se da qualificação para esses caras, que eles deveriam ser homens cheios de fé e do Espírito Santo. E aqui que nós vamos fechar o raciocínio agora. Então, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, cheio de fé e do Espírito Santo, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Por quê? Porque ele não era alguém acomodado, não era alguém restringido. Porque quando os caras oraram por ele lá e o abençoaram, falou, vai, ele ia. E quando ele chegava lá com a cesta básica na casa das pessoas, usando aqui uma figura do nosso século 21, ele chegava lá com a cesta nas costas, ele sentava e começava a conversar com a família. Tudo bem? Vocês estão precisando de mais alguma coisa? Ah, então, pena que o Pedro não está aqui. Sabe o que é? Eu queria que o pastor Pedro, o apóstolo, orasse pelo meu filho que está queimando em febre.
Aí, esse tal de Estevão falou assim, não, mas eu estou investido de autoridade. Eles impuseram as mãos sobre mim lá, e eu estou investido de autoridade, traz seu filho aqui. Aí ele impunha as mãos sobre a criança e orava, e o milagre acontecia. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui, ó, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. O que é grandes maravilhas e sinais? Estou citando uma febre aqui, mas não era uma febre, eram grandes sinais e maravilhas, porque ele cria que ele estava autorizado a provocar milagres ali onde ele estava. Você que está aqui hoje, sendo preparado para ser um líder, Deus quer isso de você. Você não pode ser um pau mandado, como a gente costuma dizer. Mandaram fazer só isso aqui, meu negócio é só digitar o boletim só. Pediram para eu buscar lá o boletim, lá na comunidade, para trazer para o meu líder aqui à noite, que ele não pode ir lá, ele não tem internet. Eu fui lá, peguei o impresso e trouxe para ele. Meu papel é só isso. Bom, está aqui, ó, minha parte está pronta. Não! Você tem que ir no busão, pegar o boletim, abrir ele, ler 3, 4, 5 vezes, memorizar ele e falar assim, se o meu líder faltar hoje, eu estou pronto. Uai! Ou você quer ser um servo inútil? Ou você acha que o Nadinho foi formado como? Trocaram um chip dele, puseram um chip dele. Não, ele se empenhou, ele foi trabalhar, ele foi atrás, ele foi procurar saber. Não ficou esperando de boca aberta que nem os filhotes de passarinho ficam. Ele foi atrás, foi estudar, foi ler, foi orar. Mas minha célula é assim, assim, assado. Ora, que você não está lá dentro dessa célula? E por que você não começa uma revolução lá? Começando com oração. Você sabe como eu comecei a andar com o pastor Ademar? Quando eu tinha 24 anos, 84, 24 anos, eu cheguei na Comunidade da Graça. Eu participava das reuniões lá do teatro toda segunda-feira. Eu não era músico, não era ministro, não era nada. 34 anos atrás, a idade de vocês aqui. E eu falei, eu preciso andar perto desse cara. A hora que o Ademar ministrava naquele teatro, eu chorava. Eu falei, tem um negócio nesse negão aí, cara. Tem uma unção nesse cara aí, eu preciso andar perto dele. E eu falei, vou ter que inventar uma maneira. Música eu não sou, não toco nada, não sei cantar, eu preciso... Tem que inventar um negócio. Aí eu cheguei, eu saía da Prodesp, eu trabalhava ali em frente ao Mackenzie, e o teatro era lá na Liberdade. Eu saía às 5 horas da tarde, quando era 5h30 eu estava lá no teatro já, o culto começava às 7h30. Eu estava lá na fila. Aí eu percebi que chegava uma Kombi, tinha uma Kombi com o símbolo da Comunidade da Graça, uma Kombi cinza, que passava assim, uma Kombi baú, passava em frente ao teatro, dava a volta e ia para trás. E depois eu chegava lá, a hora que eu entrava, estava tudo montado, e depois no final começava a desmontar tudo, que era alugado só pelaquela noite. Falei, já sei. Vou me infiltrar nesse negócio aí. Vou falar que eu quero ajudar a carregar essas caixas aí. Aí acabou a reunião um chamei o pastor Ademar, achou que eu pedi oração para ele. Falei, eu queria ser servo aí, queria ajudar aí no final da reunião, enrolar os cabos. Pode subir agora, fez assim, puxou o pau. Quer ajudar aqui? Para ajudar, meu amigo. Então eu comecei a enrolar cabo lá. O Junião me ensinando a enrolar cabo. Não, é assim. Primeiro você faz assim, né? Junião, conhece o Junião, né? Galera lá. Então, você desenrola ele assim, tudo. Vai no braço assim, tal. Tira o microfone, tal. Vai colocando ali, naquela caixa ali. Foi assim que comecei. Aí eu estou lá um dia, aí eu comecei a ajudar a montar. Aí estava tudo montado, ou antes de chegar a montagem, às vezes era antes, às vezes no meio, depois, o Ademar chegava mais tarde, chamava toda a galera lá, dava uma palavra,
E orava com todo mundo, e todo mundo orava ali para aquela reunião. E eu comecei a me sentir importante no meio daquela galera ali. Falei, faço parte do staff agora. Agora faço parte do staff. Minha intensidade de busca e sede foi tão grande que eu não sei nem como aconteceu. De repente eu estava fazendo parte do Ministério de Louvor sem saber cantar mesmo. Demar, vem aí, pega, dá o microfone para ele aí. Aí daqui a pouco, às vezes os caras desligavam o microfone. Né? Aqueles caras são malandros lá. Ó. Aqueles caras tudo malandro lá. E eu achando que era ligado, né? Acho que só punha um monitor para mim aqui, só para eu achar que estava... Foi assim, meus irmãos. Eu comecei a orar e servir, orar e servir, orar e servir, orar e servir. E eu fui recebendo aquela coisa, aquela atmosfera foi me contagiando. Passado um tempo, comecei a andar com eles, sendo discipulado. Falei, eu quero andar com você, Ademar. Falei com o pastor Carlos Alberto e falou, você mora lá na Casa Verde, a célula do que o Ademar dirige é lá no Jardim Vila Formosa. Mas se quiser ir, pode ir. Era uma viagem, sem carro, mas eu vinha. Saía de lá da Zona Norte, vinha aqui para o Jardim Vila Formosa. Terça-feira à noite. E começamos a andar junto. Daqui a pouquinho comecei a ajudar em tarefas menores. Foi ajudando, aí um dia houve uma emergência lá, eu tive que ajudar a dirigir louvor, gelei, tremi, chorei, e fui embora. Aí chegou um dia lá que me chamaram para dar um testemunho, 10 minutos para eu falar, e aí foram me ensinando, me instruindo, daqui a pouco eu estava pregando no teatro. E nem pastor eu era, criava inveja nos ainda, porque eu não tinha título. E assim foi. Sabe por que aconteceu isso? Porque eu nunca entendi que eu precisava ser um servo inútil. Eu queria ser um servo útil. Alguém que faz mais do que pedem a ele. Era assim que esse tal de Estevão agia. Falaram para ele, olha, é para entregar a cesta básica, tá? Ah, beleza. Ele punha em cima do camelo dele e ia lá com as cestas. Só chegava lá, orava por enfermo, curava, pregava, ensinava, e o pau quebrava lá, e a fama dele começou a crescer. Por que isso acontece, meus irmãos? Porque se nós queremos uma sociedade transformada, nós precisamos plantar os valores do reino onde nós estamos. Ah, Osmar, então eu tenho que esperar. Não, você não tem que esperar nada. No seu âmbito que você está, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, você já pode exercer seu ministério. Você já é um ministro. Você já é. Você pode evangelizar, você pode pregar o evangelho, você pode orar pelas pessoas, elas serem curadas, você pode fazer tudo. Ele não era pastor, esse cara aqui. Não era presbítero, não era nada. Ele era um cara que precisava ajudar lá nas coisas. E ele foi fazendo, e Deus foi honrando ele. Depois ele foi reconhecido. Tornou-se o primeiro mártir da igreja. Mas por quê? Porque ele fez mais do que lhe pediram. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Você quer fazer mais do que estão pedindo para você ou você quer fazer menos? Quanto menos, melhor. Não, menos. Você tem que se colocar. E aí, Deus vai te usar. Caminhando para o final aqui. O perfil desse cara. Vamos aqui pontuar algumas coisas para você. Características de um homem cheio do Espírito Santo. Vida irrepreensível.
Você não pode ser cheio do Espírito Santo com uma vida toda torta, toda enrolada. Vida envolvida no pecado, na mentira, no engano. Sendo um péssimo funcionário, um péssimo aluno. Não combina, não orna. Se você é alguém cheio do Espírito Santo que quer ser usado por Deus, você tem que ter uma vida irrepreensível. E há poder de Deus para isso. Não é que eu preciso ter. Não, está dentro de você. Está dentro de você. Vida irrepreensível. Ele era um cara de boa reputação. Ele tinha uma conduta exemplar. O caráter dele era o alicerce para o ministério dele. O caráter e a performance estavam alinhados na vida de Estevão. Tanto ele tinha uma performance muito boa, como ele tinha caráter também. Cheio de fé. Vida irrepreensível, cheio de fé, o segundo item. O que é uma pessoa cheia de fé? É aquele que tem fé para si e para os outros. Tem hora que você tem que ter fé para os outros. Ah, mas ele não crê. Mas você crê? Ah, eu estou convidando ele para a minha célula, mas ele não crê que se vai lá, Deus vai falar com ele. Mas você não crê? Então, crê por ele, traga ele. Traga ele. Ah, eu queria orar por ele, mas ele não crê que ele pode ser curado. Creia por ele. Isso é ser cheio de fé. Uma pessoa cheia, ela transborda. Ela serve outros. Sabe como é que eu vejo esse exemplo? Sabe quando acaba a internet do telefone dos caras que tem um pacotinho desse tamanho assim? Ah, estou sem internet aí. Você pode liberar o sinal para mim? Aí você vai lá, no seu telefone, abre o sinal. Ah, você pode me dar a senha? Pode. Você está compartilhando com ele o seu acesso à nuvem. É a mesma coisa, a fé é isto. A pessoa não tem fé e você compartilha com ela. Olha, vem aqui, vem no meu acesso. Vem no meu acesso aqui, ó. Pega o meu acesso e vem. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. As pessoas estão muito carentes, mas elas não têm fé. E eu e você precisamos, que já sabemos o caminho para a fé, uma coisa pedi e a buscarei. Você sabe, você pede e vai buscar também. Como é que se tem fé? O que é que alimenta a fé? Vamos ver se você está ligado no que eu estou falando aqui. A fé vem por onde? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, eu estou mais do que nunca lendo a palavra e pedindo para o Espírito Santo, reformata a minha mente. Eu quero ler, eu quero crer, eu quero conhecer tudo que está escrito nessa palavra. Eu não quero ter um conhecimento intelectual, eu não quero ter um conhecimento para pregar. Eu quero ter um conhecimento para viver, eu quero praticar esse negócio. Troca as minhas lentes. Eu quero ver todas as pessoas, eu quero ver as circunstâncias, eu quero ver as dificuldades, eu quero vê-las como oportunidades, eu quero ver as pessoas como instrumentos de bênção na vida da igreja, na vida de todos. Eu quero vê-las pelas lentes da palavra. Eu quero vê-las, se a minha mente for renovada, eu vou ver as pessoas como Jesus as vê. Você precisa olhar as pessoas, seus amigos, seus líderes, seus pais, mesmo que eles não sejam cristãos, você tem que ver como Jesus os vê. Jesus olhou para aquela mulher samaritana que tinha 5 maridos. Ele a viu como uma missionária, porque ele viu com os olhos da fé. Ele creu para ele e para ela também. Ela não cria em nada, ela não sabia nem o que estava falando. Mas ele contagiou a ela com a sua fé. Estevão era assim, era um homem cheio de fé, cheio de Espírito Santo, cheio da graça. O que significa ser cheio da graça? Cheio da doçura de Cristo. Não combina um crente amargo, não combina. Gente amarga, gente azeda, gente mal-humorada. E às vezes são hábitos que nós adquirimos.
É coisa do velho homem que você precisa se despojar. Estava falando com o Nadinho agora ali, eu tenho pedido, Senhor, tira o espírito crítico de mim. Eu quero ser crédulo. Eu quero ser mais crédulo, eu quero crer em tudo. Falou, eu creio. Porque muitas vezes eu me pego muito analisando, não ganho nada com isso. Então, cheio de fé, cheio da graça, Estevão era assim, cheio de fé, cheio de sabedoria também. Sabedoria é usar corretamente o conhecimento que você tem. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Cheio de poder. Não há como ser cheio do Espírito Santo e não estar cheio do poder. Ele tinha luz na sua mente e fogo no seu coração. Ele tinha sabedoria para enxergar as coisas, do ponto de vista de Deus. Mas ele só não tinha essa sabedoria, não. Ele tinha fogo também no seu coração. Ele tinha poder de Deus para provocar milagres. Poder de Deus para operar sinais e maravilhas. Mesmo ele não sendo um grande apóstolo. E por fim, ele se tornou irresistível. Por ser cheio do Espírito Santo, ele tornou-se irresistível diante dos homens. Veja aqui, por favor, esse texto. Veja aqui. Versículo 15. Atos 6,15. Olhando para ele, depois do seu discurso ali, né, eu saltei para ganhar tempo aqui, não li tudo. Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. E eles não conseguiram resistir ao espírito com o qual ele falava. Eles não conseguiram resistir. Deus quer fazer isso comigo e com você. Nos encher com o seu Espírito Santo. Nos derramar sobre nós essa doçura, esta graça, essa sabedoria e esta fé. Para que nós possamos contagiar nossos amigos, contagiar nossas células, contagiar. A sua célula pode ser completamente transformada pelo seu posicionamento. A partir de hoje, deseje isso no seu coração. Falou, chega, eu não quero ser um servo inútil, eu quero fazer mais do que me pedem. Eu quero ser um líder eficaz, como nós ouvimos ontem à noite com o pastor Itamar. Eu quero produzir muito fruto. Eu não quero consumir lugar na terra aqui e ser improdutivo. Eu quero eu quero gerar muitos frutos. Eu quero abençoar muitas pessoas. É isso que Deus tem para mim e para você, como auxiliares que somos. Porque um bom auxiliar será um grande líder. Um péssimo auxiliar não vai ser nada. Um auxiliar meia boca, crítico, reclamão, murmurador, não vai a lugar nenhum. Mas um auxiliar que tem essas características aqui, ele se torna irresistível, porque ele tem uma vida irrepreensível, cheia de fé, sabedoria, graça e poder. Que Deus ajude você e eu a sermos assim. Quantos querem ser pessoas assim? Fiquem em pé comigo, por favor.